Amém. Bom, espero que todos estejam me ouvindo bem agora, Alto e claro, Marcos. alto e claro. Então tá. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino e a correção. Deus tem sido bondoso para conosco e para essa turma nossa, né? Nessa comunidade que se reúne aqui online, já chegando aí ao sexto ano. É isso? É o sexto ano. E eu quero muito agradecer a todos os irmãos e principalmente a Deus por ter sido um instrumento. Espero que todas essas mensagens de Jesus sejam bênção nas suas vidas, na minha, como tem sido, né? Quando eu trago essa mensagem, ela com certeza me afeta muito, porque eu tenho que buscar estudar e ver, entender e compreender. Hoje a gente está completando um ciclo, né, de 42 parábolas e foram mais de um ano e meio quase, até perdi as contas. Então, nós vamos estudar a última parábola de Jesus. Uma parábola incrível, parábola que nos vai nos remeter à história, né? Não tem como a gente não ouvir e compreender o contexto. Então, é muito importante a gente ir no passado e procurar entender o que motivou Jesus a falar, né, aquela parábola e as 42 parábolas que a gente estudou. O mais interessante é que se você está aqui, em algum momento você perdeu, né, dessas 42, a gente tem a bênção de tê-las gravado e guardada aqui nesse canal, né? Algumas também estão em algumas redes sociais minhas, mas o importante é que você consegue revê-la, né? E a parábola hoje é das 10 minas, que a gente chama. E está lá no Evangelho de Lucas, né? A gente tem visto as últimas no Evangelho de Lucas. É uma história que talvez toda a gente já ouviu, com certeza. Mas as fontes que temos aqui na nossa frente vão levar-nos que a gente olha a história de uma outra forma, como eu vi isso, que talvez você nunca tenha visto. E eu já peço que você abra o seu coração e tenha a atenção focada nesse trecho, né, nessa parte dessa parábola, nessa última parábola que a gente tem aqui, que a gente vai estar expondo. Nós vamos utilizar aqui um historiador do primeiro século, irmãos. É um historiador muito importante para a gente até compreender melhor a palavra. Então, eu já coloco diante de vocês para que vocês possam estudar, ler e ver o historiador chamado Flávio Joséfo. Eu acredito que alguns daqui, ou talvez quem sabe todos, já ouviu falar ou já leu, né, sobre ele. A gente pode dizer que é uma fonte incrível, sem dúvida. E também a gente vai ouvir alguns comentários bíblicos clássicos de uma análise, né, teológica de João Calvino. Então, o nosso objetivo, como eu disse, é descobrir o contexto histórico. E eu venho trazendo isso, o contexto histórico que está por trás da parábola. E o que ela nos diz na verdade, né? Essa parábola vai falar sobre risco, responsabilidade e até sobre a natureza da recompensa. Porque essa história, que muita gente pensa que é sobre uma boa gestão financeira,
Na verdade, é uma declaração política e que é incendiária. É uma lição sobre um tipo de reino totalmente diferente do que a gente esperava. Para quem precisa de um lembrete rápido, a história está em Lucas. Como eu disse, até um trecho extenso, Lucas 11. Lucas 19, capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 27. Então a gente vai ver que é um nobre, é um homem nobre, de uma família importante, que ele vai fazer o quê? Uma longa viagem a um país distante para ser oficialmente coroado como um rei. Mas antes de esse homem, esse nobre, partir, ele chama 10 dos seus servos e dá a cada um uma mina e diz: faça negócios com isto até eu voltar. Só para dar uma ideia, mais ou menos, de escala, uma mina não era o tipo de uma moedinha qualquer. Ela que equivale a cerca de mais ou menos 100 denários. Para a gente poder quantificar isso, tangibilizar, para um trabalhador comum, seria um salário de 3 meses. Tá? E eu já vou aqui antecipar, totalmente diferente, tá? Essa parábola da parábola dos talentos, tá? Lá equivalia a 20 anos de trabalho. E ele deu de forma desproporcional. Deu 5, 3 e um. Aqui está dando uma a cada um, tá? É uma outra parábola, é um outro ensino, tá? Então, portanto, é um capital inicial. Opa, quase caiu aqui a minha câmera. É um capital inicial significativo, né? Uh, mas olha que interessante, os seus próprios cidadãos, ele vai o quê? Eles vão odiar esse servo. E ele vai falar o quê? Que eles odeiam tanto que enviam uma delegação atrás dele para protestar ele formalmente. E dizem a um poder superior a esse homem, a esse nobre. Eles dizem que eles não querem que este homem reina sobre eles. Isso aqui é uma oposição, né? Que foi direta e pública. Totalmente isso. De qualquer forma, ele consegue o reino. Esse homem ele consegue o reino de alguma forma e ele vai o que? Regressar, ele vai voltar. E o que acontece? A primeira coisa que ele faz é chamar os servos. Ele chama os servos e fala: Ô, vamos prestar conta daquilo que eu dei, a cada um uma mina. Então, esse aqui é o momento da verdade. O primeiro servo chega e diz: Senhor, a tua mina rendeu 10 vezes. E a recompensa é realmente inacreditável. Imagina, uma pessoa fez de 10. E ele diz: Muito bem, bom servo. Visto que fosses fiéis no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Olha aí. Depois o segundo servo transformou a sua mina, né, uma mina, em 5 e recebe autoridade sobre 5 cidades. A recompensa ela é proporcional ao risco e ao retorno. Até aqui tá tudo bem, certo? É uma história de sucesso. Mas depois vem quem? O terceiro servo. O servo que ele é cauteloso, o que jogou pelo seguro, ele não investiu, não arriscou, não fez nada. E ele diz: Senhor, aqui está tua mina. Guardei-a embrulhada num lenço.
A palavra usada no original é sudarium. Sudário era basicamente um pano para o suor, para limpar o suor. É como se fosse um lenço de bolso. Guardar o que vale a 3 meses de salário num pano de suor mostra um certo desprezo. Vamos lá, né? Falta uma seriedade com a tarefa. Não é como se tivesse posto num cofre ou simplesmente ele simplesmente enfiou no bolso e esqueceu. Esse é um detalhe, né? Bem interessante e brutal até. E a desculpa dele é muito reveladora. Ele vai dizer assim: tive medo de ti. Ele teve medo desse nobre. Porque és um homem severo. Tiras o que não depositastes e colhes o que não semeastes. Ele está, no fundo, a dizer: eu sei que tu és implacável, por isso não fiz nada, para não correr o risco de perder o teu dinheiro. Uma desculpa que se vira contra ele de uma forma espetacular. E o rei responde: julgar-te-ei pelas tuas próprias palavras, servo mau. A lógica é implacável. Ele diz que se o servo realmente acreditava que ele era tão severo, no mínimo dos mínimos deveria ter posto dinheiro no banco para render juros. O risco era zero. E o retorno, embora pequeno, ele existia. O rei, então, ordena que a mina dele seja tirada e dada ao servo que tem 10. Então a parábola ela vai terminar como uma ordem absolutamente arrepiante. E se você acha que Jesus ele é brando, ele é amoroso, ele vai terminar a parábola de uma forma muito violenta. Quanto a esses meus inimigos, que não queria que eu reinasse sobre eles, traga-nos aqui e escute-nos na minha presença. Um final incrível duro. É um final chocante, sim. Agora, para compreendermos a chave, está mesmo no versículo que vem antes de tudo isso. Lucas 19, lá, versículo 11, diz no texto exatamente por que Jesus contou esta história naquele momento. Irmãos, ele estava perto de Jerusalém, estava em Jericó. A cerca de mais ou menos 30 quilômetros ele estava com Zaqueu, né? Se você der uma olhada antes, no 19:1, Jesus e Zaqueu, né? Aquele cobrador de impostos e tudo mais. A atmosfera, nesse momento exato, era eletricamente carregada. E as pessoas estavam eufóricas. O povo pensava que naquele momento ia acontecer, Deus iria reinar, o reino de Deus ia ser estabelecido, iria aparecer imediatamente. Havia uma febre, uma expectativa no ar. Era a tal da febre messiânica, né? Que Jesus estava pregando e que já os antepassados, os profetas, já pregava sobre, né, a tal chegada, né, de Jesus, né, o Cristo, o escolhido, o Messias, né? Exatamente, todas as pessoas pensavam que Jesus ele estava então indo para Jerusalém, ia marchar, né, sobre Jerusalém, e começar então o quê? Uma revolução, né? Ia expulsar os romanos e pronto, ia restabelecer um reino, né? Um reino judeu, um reino independente. E esta parábola aqui de Jesus é um balde de água fria nessa fantasia deles. E realmente, completamente, eu fico imaginando isso.
E é aqui a nossa primeira fonte que a gente vai pegar desse historiador Flávio Joséfo. Ele aqui entra em cena e ajuda-nos a entender e mudar a forma de a gente até pensar nessa parábola. Porque, irmãos, isso aqui não é uma história inventada por Jesus. Para quem estava naquele momento, naquela época, que ouvia Jesus, ouvia essa narrativa, isso teria soado assustadoramente familiar. É como se fosse uma manchete, né, de jornal. Ele estava realmente, era assustadoramente a palavra. Essa que a gente pode dizer que é certa. Jesus está baseando num trauma nacional e um evento que estaria gravado na memória de todos os adultos ali naquela multidão, diante dessa parábola. E aí é onde entra, né, esse historiador Flávio José. Que evento que foi esse que Jesus estava citando isso? Então a gente precisa, né? Jesus aqui estava no auge da sua idade, nos 33 anos, a gente precisava recuar alguns anos atrás para poder compreender. Então, mais ou menos ali, 4 anos antes de Cristo, quando Herodes o Grande ele morreu, e aí isso a gente vai ver, né, que eu falei na fonte de Joséfo, no livro chamado As Guerras dos Judeus, que conta o que aconteceu sobre essa história. O filho de Herodes o Grande, ele chamava Arquelau, um deles. E o que ele fez? Ele fez exatamente o que o nobre da parábola fez. Olha, que incrível, né? Parece até uma coincidência, mas não é. Esse homem, Arquelau, depois que a morte do pai, né, Herodes o Grande, ele viajou até Roma. É um país distante, vamos dizer assim, para que o seu direito ao trono da Judéia fosse confirmado pelo imperador Augusto. E é exatamente essa primícia, e a tal como na parábola de seus compatriotas lá odiava ele. Eles tinham uma ódio, como se fosse uma paixão mesmo, uma ódio contra Arquelau. Enquanto Arquelau estava em Roma para fazer o seu lobby com Augusto, uma delegação judaica de 50 homens importantes, apoiada por mais de 8.000 judeus que viviam em Roma, foi atrás dele para protestar diante de Augusto. E o pedido dele era radical, dissolver completamente essa monarquia dos Herodes. Eles não queriam outro tirano como Herodes. À espera disso, esse cara era brutalmente ruim. Eles odiavam tanto a sua linhagem, a linhagem de Herodes real, que eles preferiram ser governados diretamente pelos ocupantes estrangeiros, os romanos. Isso diz tudo sobre o quão tóxica era a situação política. E aí eu vou acrescentar, e espero que tenha outra oportunidade para falar um pouco mais sobre isso, não só a parte política, mas também a religiosa. Nessa época, existia dois sumos sacerdotes, onde só poderia ter um, Anás e Caifás. E a prova é tão grande disso que Herodes, quando eles pediram para Augusto anexar a Judéia, uma província romana da Síria, o que o Augusto decidiu? Ele fez, a princípio, ele tomou uma decisão intermediária. Ele não deu o Arquelau, o Herodes Arquelau, o título de rei, mas ele nomeou Etinarca, que é uma espécie de governante provincial, com a promessa que ele, se ele governasse bem, ele seria mais tarde coroado como rei. Mas isso não aconteceu, porque as outras regiões tinham os Herodes, outros filhos. Mas Arquelau, a gente vai ver no livro dos evangelhos, tanto de Mateus e Lucas, e a gente vai comparar isso. Eu falei, se tiver uma oportunidade, a gente vai ouvir isso.
que quem governava naquela época, nessa época que Jesus está falando, era Pôncio Pilatos, era um romano e não era um Herodes. E quando ele regressou Arquelau, né? E ele então, ele fez algo terrível, irmãos. A sua primeira ação ao voltar com o poder de Roma, foi exercer uma vingança sangrenta. Durante a Páscoa, você sabe o que a Páscoa significa para um judeu. No monte do templo, ele ordenou que as suas tropas atacassem os opositores. Esse historiador Joséfo relata que ele massacrou 3.000 de seus próprios compatriotas. Imagina o que aconteceu. Portanto, quando a multidão ouve a parábola e chega aquela frase final, escute na minha presença, eles estão a ouvir, não ouvir uma metáfora abstrata. Eles estão revivendo um trauma nacional. Era como se hoje a gente chegasse lá nos Estados Unidos e falasse sobre o 11 de setembro, os aviões que se chocaram nas Torres Gêmeas. Né? É uma história que realmente de impacto imediato para os americanos. É ou não é, irmãos? É um impacto emocional, algo que aconteceu de forma assim que impactou muitas pessoas. Então, a viagem para receber um reino, a delegação de cidadãos que odeia o regresso e a execução sangrenta dos inimigos. Cada ponto da história bate certo com a história de Arquelão. Então, a grande questão é por quê? Para que usar esta analogia tão carregada e tão violenta? Bem, porque Jesus está a confrontar diretamente as expectativas do povo. A multidão, especialmente os mais politizados, como os zelotes, por exemplo, esperavam um Messias que agisse precisamente como Arquelau, como um César romano. Só um momento aqui que eu vou colocar o carregador. Então eles estavam esperando, né, que Jesus fosse como esses, agisse como esses, principalmente esses zelotes. Zelote é aqueles homens que pegam as espadas, né, e querem lutar. Só colocar aqui. Só um momento. Inclusive, Jesus escolhe um zelote para ser discípulo, né? Eles queriam um líder que usasse força brutal para esmagar os inimigos, para que eles, né, dominasse a Roma, estabelecesse que os romanos, né, o que estabeleceu os romanos que chamava de Pax Romana, a paz pela espada, mas eles queriam que o seu próprio povo, né, eles queriam basicamente um rei, um herói, né, um herói de ação, alguém que combatesse o fogo com o fogo, que usasse as ferramentas do império contra o próprio império. A gente vê isso ao longo das leituras na história do Velho Testamento. Eles não tinham problema com os métodos de Roma, desde que fosse o tipo deles a usá-lo para o benefício do seu povo. Mas Jesus rejeita isso de uma forma fundamental. E não é por acaso que logo a seguir dessa parábola, quando ele finalmente avista Jerusalém, a Bíblia diz que ele chora, irmãos. Então, se tem aqui mais um choro de Jesus, é esse. Além daquele que ele chorou pela morte de Lázaro, Jesus, ele avista Jerusalém e ele chora sobre a cidade. E por quê, irmãos? Nas suas palavras, porque eles não reconhecem, infelizmente, as coisas que trazem a verdadeira paz. Eles estavam cegos para a verdadeira natureza da paz e para a natureza do seu reino. Por isso, a parábola funciona como um aviso. É como Jesus
dissesse: ah, vocês anseiam por um rei que esmaga os inimigos. Lembre-se do que aconteceu da última vez que tiveram um assim, né? Lembre-se de Arquelau. Eu não sou esse tipo de rei. O meu reino não funciona dessa maneira. Isso é uma subversão brilhante. Ele pega a imagem do rei, o que eles pensam que querem, e mostra-lhes o lado mais feio, Jesus. O lado que eles próprios já tinham sofrido. Isso, isso faz sentido. Mas então, como é que encaixamos aqui agora a parte da recompensa? Se ele não é esse tipo de rei, por que a recompensa é a autoridade sobre as 10 cidades? Até parece isso aqui uma contradição. Essa é uma tensão genial de Jesus, da parábola. E para desatar isso, temos que perceber que tipo de recompensa está ligado ao tipo de rei. Um rei tirano paga por serviços prestados. É tipo uma transação, certo? Um rei gracioso recompensa de forma diferente. E essa distinção tornou um centro de uma enorme batalha teológica séculos mais tarde, especialmente durante a Reforma Protestante. Então, essa questão é como entender essa recompensa de Deus. Esse aqui é um debate que atravessou a história da igreja. No século XVI, isso explodiu. No centro que estava uma pergunta fundamental: a recompensa é um salário que merecemos ou um presente que recebemos? De novo, a recompensa é um salário que merecemos ou um presente que recebemos? É uma questão de mérito ou de graça? A posição católica romana, que formalizou esse concílio, né, de Trento, defendia que as boas obras feitas por um crente em estado de graça são de fato meritórias, né? É mérito. Podem, nas palavras do concílio, merecer verdadeiramente a vida eterna. O que significa nas nossas ações cria uma espécie de obrigação para Deus nos recompensar. Parece que de certa forma sim, né? A ideia de que a graça de Deus eleva as nossas obras, olha, a um nível em que elas têm um valor que Deus se compromete a nos honrar. Foi contra essa ideia que os reformadores, como João Calvino, como eu disse lá no início, se opuseram. E a nossa fonte aqui, então, vai apresentar agora, para finalizar, 4 argumentos contra essa ideia de mérito. E o argumento é que nunca podemos colocar Deus em dívida conosco. Mesmo que cumprisse a gente tudo na perfeição, teríamos apenas feito nosso dever. Já citei aqui, e já outros irmãos também citou, Jesus dizendo que somos servos inúteis. Não há mérito em simplesmente fazer o que não é mandado. A segunda ideia é que talvez o ponto central do mérito humano acaba diminuindo a obra de Cristo, que é a nossa base da salvação. Se as nossas obras contribuem para o nosso status final, então a obra de Cristo na cruz não foi suficiente por si só. A salvação deixa de ser um dom puro e passa a ser algo coproduzido. E um terceiro argumento é que todo bem que existe nas nossas obras, né, vem em primeiro lugar da graça de Deus, né,
que opera em nós. Portanto, quando Deus recompensa as nossas boas obras, ele está na famosa frase, né, do próprio Augustinho, que o Calvino adora citar. Deus coroa os seus próprios dons. Se Deus dá dom e depois coroou o dom, onde é que entra então a nossa responsabilidade? Parece diminuir o esforço do servo que trabalhou para transformar uma mina em 10. Essa aqui é uma ótima pergunta. Talvez é a crítica que se faz muitas vezes. A resposta seria que a responsabilidade e o esforço, elas são reais, mas são eles próprios ativados e sustentados pela graça. A graça, ela também não é um botão de liga e desliga que nos torna passivo. Ela é o próprio combustível que nos permite fazer negócios, né? Como eles fizeram negócios. O servo fiel trabalhou, suou e arriscou. Mas a própria capacidade e a vontade de fazer foram um dom. Isso leva então ao último quarto ponto. As nossas melhores obras estão, na realidade, manchadas pelo pecado. E se fossem julgadas por si só, merecíamos a condenação e não a recompensa. Só são aceitas porque Deus, por sua graça, vê através da perfeição em Cristo. Quando Jesus olha para a gente, ele não vê a gente, ele vê o revestimento de Cristo. E isso vai mudar a perspectiva completamente. Então, se a recompensa não é um salário merecido, qual é o seu propósito? Por que é que Deus se dá o trabalho de prometer? Então, aqui a gente tem, né, uma perspectiva que se torna fundamental para a gente, no nosso guia de prática. Ele vai citar aqui um exemplo muito interessante. É o amor e a gratidão de Deus. Então, para que serve, né, essa recompensa? Irmãos, é como um encorajamento dado por um pai amoroso para fortalecer a gente nessa jornada que a gente está aqui. Especialmente durante as dificuldades, irmãos. Quando a gente está nas perseguições, quando você e eu estamos cansados. Vamos pegar então uma analogia dessa recompensa. Então imagine, irmãos, um marinheiro exausto, num mar há meses remando contra a tempestade, e você e eu, às vezes estamos prontos a desistir como esse marinheiro. Mas de repente, a gente vê ali um horizonte. A gente avista ali um porto. Essa visão, essa é a visão da recompensa, do descanso. Parece que isso injeta na gente uma nova força para a última e mais difícil etapa dessa viagem. Então, a promessa da recompensa celestial, ela vai funcionar da mesma forma. Portanto, não é o que nos faz entrar no barco em primeiro lugar, né? Isso é uma graça entrar nesse barco. Mas o que nos ajuda a continuar a remar é quando as ondas são altas e os braços já estão cansados. Essa recompensa, ela não é um salário que merecemos, mas é um dom de encorajamento para a gente não desistir. E aí, se a gente voltar para a parábola, a recompensa é fascinante, porque você vê que ela não é um dinheiro e ela também não é um ouro, mas é o quê? Mais responsabilidade.
Você terá autoridade sobre cidades. É uma participação mais profunda no governo do reino do seu Senhor. É uma recompensa de graça concebida para nos encorajar a preservar no serviço fiel, aqui e agora. E eu queria finalizar, então, resumindo tudo que eu falei da parábola das 10 minas, porque é muito mais que uma lição sobre investimento. É uma resposta direta, ousada, politicamente carregada e cheia de expectativa da sua época, usando uma memória traumática do tirano Arquelau para chocar a audiência e forçá-la a repensar tudo. Jesus pega a imagem de um rei mundano, violento, usa para redefinir radicalmente a natureza do seu próprio reino, contrastando com os modelos do poder deste mundo. E ao mesmo tempo, essa história mergulha numa reflexão teológica sobre a nossa responsabilidade e a natureza da recompensa. Desafia então a nos ver a recompensa não como um salário que exigimos, mas como um dom de graça. Aquele doce, né, estimulante para nos mantermos fiéis no caminho. E mostra que o serviço fiel no reino não é uma reforma antecipada, mas há uma maior intimidade na participação dos propósitos do rei. Isto nos deixa com uma reflexão final. O servo que é castigado na história, reparem, não é que ele tentou investir e perdeu dinheiro, é que ele não fez absolutamente nada. O que enterrou a sua responsabilidade por medo. O medo baseado numa visão completamente distorcida do seu Senhor. Então a parábola ela sugere que na economia deste reino, a inação e a aversão ao risco motivada por uma imagem errada do rei pode ser a maior das falhas. Isso aqui é um ponto crucial e levanta uma pergunta para mim e para você que nos ouve hoje. O que é que significa para nós hoje fazer negócios com os dons que nos é confiado? De novo, o que é que significa para nós hoje fazer negócios com os dons que nos são confiados? Especialmente quando se vive num mundo que muitas vezes parece hostil ao rei, que parece estar ausente. Oremos. Querido Deus, te agradeço por essa oportunidade de poder estar aqui e saber que a tua palavra vem de confronto com os nossos entendimentos, com a nossa compreensão tão limitada na graça e na sua graça e no seu amor. Te agradecemos por essa jornada de suas 42 parábolas de Jesus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dos seus filhos. Obrigado porque o Senhor nos ama, até mesmo na correção dos seus filhos. Ajude a teu Espírito nos conduzir e que nós possamos nos esvaziar da nossa vontade e fazer a tua. Sabemos que o Senhor é um Pai que nos ama e o Senhor quer o melhor para os seus filhos. Ajude a compreender isso e negar a nossa vontade. Que nós possamos nos diminuir no nosso orgulho, no nosso ego, na nossa vaidade. E nós sermos sal e luz para a glória do Senhor. Reconhecemos que somos pecadores e mesmo diante desse mundo hostil, queremos pregar não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Para que o mundo possa reconhecer que também são filhos amados, que o Senhor quer resgatar.
o maior número de pessoas possíveis. Sabemos que o caminho é estreito, a porta é estreita, por isso que nós dependemos do Senhor. Que a sua palavra seja plantada em nossos corações. Te agradecemos imensamente por termos a palavra escrita, traduzida em nossa língua, e que a gente possa cada vez mais entender a sua vontade para as nossas vidas. No nome santo de Jesus, eu te agradeço. Amém. Que você tenha uma ótima terça-feira, que essas palavras entrem e sejam gravadas no seu coração.